Vamos falar um pouquinho de China, então, já que estamos falando aí de sucupira. A China está com um probleminha aí, problemaço, de protestos. E aí a gente até colocou uma matéria no site lá, fora Xi Jinping, né? Abre para a gente aí, Matheus, por favor, olha aí. Coloca na tela, Matheus. Muito bem. Milhares de chineses saíram às ruas do país neste domingo para protestos contra as restrições por causa da Covid, que se intensificaram aí no fim de semana em Xangai. Vários manifestantes pediram a renúncia do presidente Xi Jinping. Lembrando que lá é uma ditadura, viu, gente? Não é pedir a renúncia do ditador, é um negócio complicado. A agitação chegou às ruas na noite de sábado, depois da notícia de um incêndio num prédio residencial em Urumqi, na região de Xinjiang, e que provocou a morte de 10 pessoas e feriu outras 9. O pessoal reclama lá, né, que muitos residentes do prédio não conseguiram escapar a tempo porque a construção estava parcialmente trancada, porque lá eles trancam as construções, os locais, para evitar que as pessoas saiam quando elas estão em lockdown, tá? E, além disso, uma parte da reclamação lá também é que o socorro demorou a chegar em função das medidas da política de Covid-0. Aí os protestos se repetiram aí em Xangai, Pequim, Wuhan, Gansu, e aí eles pediram também o fim dos testes obrigatórios de Covid e exigiram mais liberdade. Baixa um pouquinho para nós, Matheus, por favor. É isso, pronto. Eu estava com receio que fosse ou não fosse, mas é isso. Então, o que isso afetou os mercados? E aí, não parece, mas tem muito a ver com a gente. Hang Seng aqui caiu, que é o índice lá de Hong Kong, caiu em 57, não é uma grande queda, embora o início da sessão tivesse marcado aqui 4,18 nesse vale aqui, né, na mínima do dia, lá em Hang Seng. Então, chegou a cair 4,18, mas acabou fechando aqui em 1,57, essa barrinha para baixo aqui, é o movimento diário. Na sexta-feira caiu 0,49 e agora na segunda caiu 1,57. Muito bem, eu não tenho investimentos na China, não sei se vocês têm, até tenho uns papéis aí de Alibaba, que é uma grande esperança. Já fiz meu irmão perder muito dinheiro com o Alibaba também, mas estamos esperando aí a recuperação do mercado chinês para ver se, porque está realmente bem barato, para ver se recupera também o preço, os níveis do preço da ação lá. Mas o que isso afeta? Isso afeta isso aqui, gente. Vou voltar aqui para a nossa parte do giro dos mercados e afeta isso aqui, commodities. Minério de ferro agora no 0 a 0, depois de ter caído de manhã, e o petróleo tipo Brent caindo 3,11. Se a gente abrir toda a tela de commodities aqui, deixa eu mostrar para vocês. Acho que dá para mostrar por aqui, vocês vão ver que as commodities, em geral, tanto agrícolas quanto de energia, de metais, quase tudo no vermelho hoje. Vocês não precisam se preocupar muito com os números, na verdade é só para mostrar para vocês que está tudo no vermelho. E por quê? Porque esses protestos na China, a gente nunca sabe onde vão parar. Como é que eles vão ser controlados pelo governo, se vai ser na marra, né? Eu falei ali no começo do nosso Morning Call, se vai ser na pancada, ou se vai ser negociado, e aí do lado positivo disso tudo, pode ter um lado positivo disso, que é acelerar aquela flexibilização da política de Covid-0. Por enquanto, o mercado ficou receoso e está atuando naquele famoso risk-off, né? Então, está com menos apetite a risco ou está com mais aversão a risco. E isso acaba provocando aí uma queda nos ativos, porque você tem algumas notícias, por exemplo, de que a Apple vai produzir 6 milhões de iPhone a menos em função desses protestos. Tem muita indústria na China que abastece o resto do mundo, e isso pode causar novamente disrupção na cadeia produtiva e trazer um pouco mais de inflação e um pouco mais de pressão aí sobre os juros, e aí pressão sobre os juros, mais freio na economia, né? Como a gente já falou sobre isso. Então, China, basicamente isso. A gente tem uma outra
notícia aqui sobre China, se não me falha a memória, não é isso, Matheus? Que era isso aqui, ó. China registra quinta alta seguida nos casos diários. E aí, gente, é porque eu estou mostrando as duas coisas porque elas se conversam e se contrapõem, né? Você tem esses protestos são contra a política de Covid-0, contra a dureza da política de Covid-0 na China. O pessoal está cansado lá, imagina, são 2 anos de lockdowns muito ferrenhos, muito fortes, né? Eu acabei de dizer que o protesto até começa em função de um incêndio e o prédio estava trancafiado, as pessoas não podiam fugir. Caiu minha luz aqui, deixa eu ver se eu consigo acender uma outra aqui, pronto. As pessoas não conseguiam sair do prédio. E isso acabou levando a mortes, né? Assim acredita alguma parte aí da população chinesa. Mas vamos lá, então, número de casos de Covid aí subindo. Pode aumentar aí, Matheus, por favor. E aí a China teve a quinta alta consecutiva no número de casos diários de Covid. No domingo foram 40.052 novas infecções contra 39.506 do dia anterior. Não foram notificadas novas mortes causadas pela doença no país e nos registros oficiais foram contabilizados 5.233 óbitos por Covid desde o início da pandemia. Bom, eu não sei se dá para acreditar nesse número, mas esse é o número oficial lá da China. No fim de semana, manifestantes, como a gente já falou, foram às ruas para pedir o fim aí da política de Covid-0, ou pelo menos para pleitear uma flexibilização da política de Covid-0, tá bom?